Hoje teve uma sessão solene realizada no Salão dos Espelhos, aqui na Lesp, que homenageou os 81 anos do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no estado de São Paulo. Foi comemorado os 81 anos do Sindicato dos Trabalhadores de Empresa de Telecomunicações em São Paulo. A iniciativa da homenagem foi do deputado estadual Luiz Fernando, do Partido dos Trabalhadores. O Sintetel hoje é o Sindicato dos Trabalhadores dessa categoria, fazendo 81 anos de luta, 81 anos de resistência, lutando por direitos e pela proteção, não só do emprego, mas de direitos para essa classe trabalhadora. O Sintetel já sentou, através do nosso intermédio, com o ministro Luiz Marinho, né, e estamos discutindo. Hoje foi composta uma nova comissão para um debate sobre a reforma trabalhista. Com a tecnologia 5G, o mercado das telecomunicações do Brasil deve se expandir nos próximos anos, gerando novos empregos. Segundo previsões, o investimento na área aqui no país será de aproximadamente 6 trilhões de reais. É muita segurança de novos empregos, é muita segurança de novas qualificações de desenvolvimento para o país. Nós temos que ver que os países desenvolvidos no mundo, eles procuram ser líderes em robótica, em manufatura de alta precisão, em inteligência artificial. E o Brasil está neste caminho e nós vamos conseguir. No estado de São Paulo, são cerca de 250 mil trabalhadores representados pelo sindicato, que hoje tem como principal meta a recuperação dos direitos dos trabalhadores. Toda a área de telecom, de call center, teleatendimento, operador, teletrabalho, todo o pessoal que envolve pós-pandemia que teve também. A gente fez, que eu falei para você recente agora do teletrabalho, que a gente fez o pessoal trabalhar em casa, foi um dos primeiros acordos também que nós fizemos aqui no Brasil de teletrabalho. Com a advinda do 5G, a tecnologia chegando, a expansão do setor nosso vai crescer cada vez mais, mas nós precisamos ter mão de obra qualificada e treinada para esse futuro que é o 5G que está chegando. Olha só, expansão e novos empregos, hein? Isso é bom demais. E para falar um pouco mais sobre essas homenagens, nós recebemos agora, aqui em nossos estúdios, o secretário-geral do sindicato, Mauro Caba de Brito, e Cristiane do Nascimento, diretora social também do sindicato. Sejam muito bem-vindos aqui ao Estúdio Alesp. Queria começar fazendo uma questão, né? Eu queria que você, Mauro, falasse um pouquinho para o nosso telespectador, né? Até de uma forma didática, né? Qual que é a função do sindicato, né, perante aos trabalhadores? É importante a gente começar esclarecendo. Obrigado pela pergunta, Guga. É um prazer estar aqui, né? O sindicato, de uma forma geral, ele existe para defender, representar e defender os direitos dos trabalhadores, né? Por exemplo, quando a gente fala, especificamente falando do Sintetel, as novas gerações não sabem disso, mas o nosso sindicato, fundado em 15 de abril de 1942, foi o primeiro sindicato do Brasil, e em todos os sindicatos, a conseguir o abono de Natal, que na época era chamado de abono de Natal e hoje é o popular 13º, né? Que na época falavam que o 13º ia criar, as empresas iriam quebrar, que não sei, aconteceu uma catástrofe econômica e na realidade foi o contrário. O 13º, primeiramente o abono, aqueceu a economia e hoje nós temos aí os melhores meses para o comércio, sempre são no final do ano devido ao 13º, né? Então, além disso, por exemplo, eu voltando a falar do nosso sindicato, para se ter a importância do Sintetel, e eu falo com muito orgulho, talvez nós somos um dos poucos sindicatos, eu acho que nós temos muitos bons sindicatos, mas nós representamos 3 segmentos de trabalhadores, né? O call center, os trabalhadores das prestadoras de serviços de telecomunicações e as operadoras, que são a Vivo, TIM, Claro e outras, né? Nos 3 segmentos, o nosso sindicato tem nos acordos coletivos para todos os trabalhadores, participação nos lucros, vale-refeição, auxílio creche, que são benefícios assim que dificilmente todos os sindicatos têm esses benefícios condensados numa única convenção. Então nós temos, além de tudo que se fala, de outras cláusulas, assim, nós temos todos os benefícios primordiais para o trabalhador, né? Como já falei, participação nos lucros, auxílio creche, vale-refeição e demais benefícios. Então é uma luta eterna, estou já há um bom tempo no sindicato, eu vi a nossa transformação, é um sindicato que atende todas as
camadas sociais. Nós temos muitos trabalhadores advindos do call center, pessoas que têm assim, uma certa dificuldade da própria sociedade em aceitar esses trabalhadores. E a gente tem feito o máximo, as empresas têm uma parceria muito boa, a gente tem empregado pessoas idosas, pessoas que são discriminadas pela sociedade, de uma certa forma, e acho que o nosso trabalho está indo muito de vento em popa. Agora, eu queria perguntar para a Cristiane, qual que é a importância, né, principalmente de um sindicato na questão dos trabalhadores de telemarketing? Porque a gente sabe, como o Mauro comentou, né, os trabalhadores de telemarketing às vezes são muito discriminados pela sociedade. Por quê? Porque às vezes eles ligam naquela hora indevida, etc. E hoje até temos leis no estado de São Paulo, né, que coíbem o abuso do telemarketing, mas eu gostaria de saber como é que é a ação do sindicato para apoiar esses trabalhadores. Esse é um segmento muito grande, né? No Brasil, nós temos mais de 1 milhão de trabalhadores nesse segmento e é um segmento que é uma luta diária realmente que a gente tem, porque além da luta por melhorias, dos benefícios, o que você comentou sobre o assédio que sofre, né? Então, eles sofrem bastante pressão, né, nesse setor. Mas nós estamos, a cada ano, nós estamos evoluindo o nosso acordo coletivo, nas nossas convenções, para que eles tenham mais benefícios, mais condições. E estamos sempre conversando com as empresas para a gente coibir esses assédios que eles sofrem diariamente, que infelizmente tem causado muita doença, né, nos trabalhadores. Mauro, como que o sindicato agiu durante esse período de pandemia com a questão do teletrabalho, por exemplo? Nossa, pergunta muito pertinente, e nós, assim, de uma certa forma, o Brasil tem uma característica, assim, um pouco diferente de, muitas vezes, não visibilizar algumas categorias essenciais para a sociedade de uma forma geral, né? Os trabalhadores em telecomunicações não só foram fundamentais, como foram decisivos nessa pandemia. Que nem aqui o nosso celular, que o nosso amigo Guto está na mão, assim, foi o que as pessoas andaram com. Graças às telecomunicações, as pessoas se comunicaram, trabalharam, fizeram tudo o que fosse possível graças às nossas atividades. Por exemplo, hoje quando você pega a questão do teletrabalho, ele está na iminência de termos uma CLT, uma legislação específica sobre teletrabalho. E como a Cris tinha falado, nós fechamos o primeiro acordo de teletrabalho, que foi, acho, talvez o acordo mais importante referendado pelo Ministério Público e pela Justiça do Trabalho. E esses acordos que a gente tem negociado com as empresas, eles estão sendo feitos, além das proteções inerentes, a gente também negocia uma ajuda de custo para subsidiar, no caso, o aluguel da internet, o gasto da energia elétrica que o trabalhador tem dentro da sua residência, né? Então, assim, além, inclusive, de garantir os direitos, como manutenção de vale-refeição, manutenção de todas as conquistas que existem num acordo, numa convenção, a gente negociou também, estou dizendo do Sintetel, uma ajuda de custo para minimizar os custos de energia e de internet, né? E a gente hoje viu que hoje já virou uma rotina na sociedade o trabalho do teletrabalho. E algumas empresas, por exemplo, desenvolvem modelos diferentes. Tem empresas que está 100% teletrabalho. Tem outras empresas que o modelo é híbrido. 3 dias em casa, 2 dias no serviço. E isso vai ser, acho que, muito difícil reverter essa condição. O que nós não podemos perder, e a gente tem essa preocupação, é de que esses trabalhadores, eles têm que ter uma forma da gente identificá-los e ter uma relação, porque eles acabam se pulverizando e acaba, de uma certa forma, dificultando o relacionamento sindical com esses trabalhadores. E para você organizar trabalhadores pulverizados, fica mais difícil, né? Então, a gente ainda está numa luta, negociando com as empresas para que nos passem informações desses trabalhadores. A LGPD veio para, de uma certa forma, dificultar esse acesso a essas informações, né? Mas continuamos sempre em busca de melhorar para todos os trabalhadores, de teletrabalho ou trabalhador presencial. Para Mauro, 81 anos do sindicato, e eu gostaria que você fizesse uma colocação em relação às mudanças que nós tivemos, porque nos anos 80 você enchia estádios, né, para reivindicar pautas, o pessoal ia para as ruas. Hoje isso acontece todos os dias, todas as horas, nas redes sociais. E eu queria saber como é que vocês estão se adaptando a esse novo conceito.
Muito interessante. Hoje, até antes de responder a pergunta, quando você falou dos 81 anos, eu fiquei muito satisfeito, eu e meus amigos, nós encontrarmos o deputado Suplicy lá embaixo, uma elegância, uma humildade, uma fidalguia, e ele dizendo, poxa vida, vocês estão fazendo 81 anos, a minha idade. Eu, inclusive, deveria perguntar se ele é de 15 de abril também, porque, de repente, ele podia ser gêmeos com a nossa entidade, né? Então, assim, o que a gente tem feito dessa mudança, você falou assim, as telecomunicações, elas são mutantes. Hoje, por exemplo, você falou dos anos 80, né? Os anos 80 era a telefonia, assim, basicamente a telefonia e linha de dados. Hoje, os prédios da Telefônica, as estações, elas estão sendo todas desativadas. A Telefônica, só para você ter uma ideia, que teve nos anos 80 16 milhões de telefones instalados nas residências, hoje tem 3 milhões. E está cada dia reduzindo mais, e o mundo virou um mundo digital na realidade, né? Então, e para o sindicato, graças a Deus, nós assim, inclusive antes de entrarmos aqui, a gente estava falando, nós nos preparamos e preparamos o nosso pessoal. Eu estava conversando com a Cristiane, que é a nossa diretora social, nós estamos dando um curso para todos os diretores e delegados sindicais com o DIEESE, que é um órgão que a gente sabe como é que funciona, é espetacular. E a aula de segunda-feira vai ser sobre redes sociais, para que nos traga todas essas mudanças e nos aparelhe ainda melhor, ainda sobre a forma de comunicação com essas redes. Cristiane, falando em redes sociais, a gente está acompanhando principalmente no país todo, mas principalmente aqui no governo do estado, essa ampliação cada vez mais, então, do 5G, dessa tecnologia. Acredito que isso também vai gerar muitos novos empregos dentro desse ramo de telecomunicações. Como que o sindicato enxerga essa questão? Então, como o Mauro falou, a tecnologia, ela muda muito rápido, né? Então, a tecnologia da vez agora é o 5G. Então, com a tecnologia 5G, vai ser possível fazer muito mais coisas, né? Muito mais rápido. Então, está conectando casas, vários equipamentos dentro da casa se conecta. Você pode ter internet mais rápida para ter robôs, né? Então, assim, vai ter muita utilidade e com certeza está gerando já muito emprego, né? Porque está ampliando a fibra, né? Tem que ampliar a fibra. Então, vou ter instalações de antenas. Então, com certeza, vai gerar muitos empregos e, com certeza, muito mais novidades para todos os cidadãos. Ótimo. Bom, gostaria de agradecer demais a presença de Mauro Cava de Brito, secretário-geral do sindicato, e Cristiane do Nascimento, diretora social aqui em nosso Estúdio Alesp dessa sexta-feira. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Só para acrescentar nisso que a Cristiane falou, e aí, desculpa se eu estiver me estendendo, mas é uma vaidade de sindicalista e de sindicato. Com todo respeito às outras categorias, hoje a nossa categoria é protagonista de todas as outras categorias, porque você pega no seu celular, banco, onde que você tem? O SUS, você tem aonde? Esses aplicativos de alimentação estão onde? Todos no nosso segmento. Você pega, por exemplo, o agronegócio, para irrigar hoje as plantações, são drones movidos pelas telecomunicações. Tudo que você for pegar, telemedicina, telecomunicações. O que está hoje, na realidade, ajudou muito, que nem aproveitando a sua pergunta, na época da pandemia, o e-commerce, através de tudo. Então, nosso setor é um setor que tem que ter realmente mais visibilidade. A gente agradece muito aqui a vocês, aqui por esse espaço, a humildade de vocês dois aqui. A gente foi muito cativado pela equipe de vocês também. Só tenho a agradecer do fundo do coração e estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Cristiane, mais uma vez.